a morte do Papa Francisco, tá muito difícil assistir alguns jornais, mas existem alguns católicos que estão, assim, dando de lavada. E o vídeo de hoje é um react deste momento que aconteceu aí em um desses canais, em um desses jornais. Então fica comigo até o final do vídeo pra você assistir esse react e também ficar aqui comigo assistindo esses momentos, tá bom? Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então bora para o react, bora para o react. Então, como vocês estão vendo aí, o Silvonei José, coordenador do Vatican News, aquele que tem a voz, assim, super de radialista, né? Provavelmente quando você ouve o Vatican News, é a voz dele que você ouve, da rádio vaticana, né? Ele esteve presente, foi entrevistado pela Jovem Pan News. E alguns jornalistas ali, comentaristas, analistas, fizeram algumas perguntas para ele. E no minuto 5:41 fizeram duas perguntas que eu acho que vale muito a pena nós reagirmos aqui. Então vamos dar play. Daisy? Como que a escolha dentro do conclave, ela se sobrepõe à pressão da mídia, de governos ou até de outros líderes, quando ela deveria ser totalmente espiritual? O senhor acha que existe essa sobreposição, existe uma pressão de outros líderes ou até de governos, ou ela consegue ir numa linha mais espiritual? Eu acho que essa é um pouco a nossa invenção como jornalistas, quando a gente diz das tendências. Nós temos um toto-papa que já está circulando por aí, daqueles que vão ser mais votados, menos votados. Recordamos na última eleição, tivemos até Dom Odilo na frente, inclusive. Vejam só, quando nós temos o início do conclave, quando tem o extra-homens, quando fecham-se as portas na Capela Sistina, ali o mundo não existe mais, não existe interferência. Inclusive, nós temos uma barreira para evitar, né, comunicações externas. E ali começa, então, a consciência de cada um dos eleitores e a oração. A oração é um elemento fundamental. O Espírito Santo sopra. Eu acredito piamente que o Espírito Santo nos ajuda a orientar os nossos eleitores. Nós teremos 135 eleitores, né? 135 eleitores que escolherão o bispo de Roma. A eleição no conclave é o bispo de Roma. Eles estão escolhendo o bispo de Roma, que depois se torna papa. Recordamos sempre isso, né? O papa é o bispo de Roma, por isso que ele é papa. Mas eu já vi muito quando se fala, mas existem pressões econômicas, pressões... Posso garantir para vocês, conversando com os senhores cardeais, que muitos deixam até de ler os jornais para evitar esse tipo de consideração. Então, quebrando aí a primeira fala que sempre ronda a internet, né, principalmente também depois de um certo filme Conclave, que nós iremos falar sobre ele, mas não neste canal, lá no canal 2. Muitas pessoas falam que existe a pressão. Aliás, foi por conta disso que saiu a famosa máfia de Galém, que nós também falaremos lá no canal 2. E o que o Silvonei traz aqui é uma verdade que nós católicos precisamos ter diante de todas essas questões, perguntas e curiosidades do mundo em relação às pressões econômicas. Inclusive, até falaram que o Trump vai conseguir mexer na eleição da igreja, do Papa, né? Que ele vai conseguir fazer ali a pressão econômica e política dele. Entendamos, gente, que nós estamos lidando com a Igreja Católica Apostólica Romana fundada por Cristo sobre a fé de Pedro. Portanto, pode Trump, pode Putin, pode Zelensky tentar mexer numa eleição, não vai conseguir. Porque ali quem paira é o Espírito Santo. Ah, mas antes houve ali, né, que é o que fala muito sobre a questão da máfia de Galém, em relação a, houve sim pressões, divulgaram o nome antes. Não, gente, não divulgaram o nome antes. Se você trazer aí na sua memória, o Papa Francisco, ele não ficou sendo muito falado nos jornais. Aliás, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive o Silvonei até falou que o nome de Dom Odilo passou como um dos mais cotados. E Dom Odilo não passou. Quem passou foi o simples bispo Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco. Então essa questão de pressão econômica, pressão política, é muito do imaginário das pessoas, porque muitas pessoas não aceitam que a Igreja Católica não seja como se fosse uma manobra ali, né, aqueles bonecos que o mundo consegue manipular. Então não existe. Apesar de muitas pessoas dizerem que sim, isso não existe, e ele deu até um exemplo muito legal aí.
vamos continuar, porque agora o final é maravilhoso. Silvonei, parabéns pelo seu trabalho e que orgulhe os brasileiros lá na frente da Rádio de Roma, né? E parabéns pelo livro também, do Bento Peregrino, né, que você coloca assim. Eu queria saber sobre esse novo mundo da comunicação, que eu venho prestando muita atenção, e sobre, vamos dizer, o abraço que a Igreja Católica está dando, embora eu acho que um pouco tarde, mas melhor tarde do que nunca, né? Como é que é essa relação com o novo mundo da comunicação e a Igreja Católica? Pessoal, nós tivemos que aprender muito também. Eu posso dizer que nós, como instrumentos de comunicação, vejam só, nós temos aqui onde eu estou falando agora, no Palácio Pio, que é o Palácio da Comunicação, que foi introduzido pela reforma do Papa Francisco, unindo no único dicastério todos os elementos de comunicação. Temos o Observatório Romano, Rádio Vaticano, Vatican News, Tipografia Vaticana, Livraria Vaticana, Serviço de Documentação, Serviço Fotográfico, temos a Sala de Imprensa, enfim, todos esses setores de comunicação hoje estão dentro da nossa, vamos dizer assim, do nosso Ministério da Comunicação, que é o Dicastério para a Comunicação. O Papa sempre nos pediu transparência e levar a verdade. Diferentemente de outros instrumentos, nós não somos só instrumentos de comunicação, mas nós somos fonte de informação. Aquilo que nós produzimos para o mundo. Nós produzimos para o Brasil porque existe o Brasil, existem católicos no Brasil, existem pessoas. E uma coisa eu creio, muito importante, às vezes criticam a gente, vocês deram a notícia um pouco atrasado, vocês deram a notícia. Não é bem assim. Nós não podemos nos permitir escrever errata. Aquilo que nós comunicamos, aquilo que nós colocamos oficialmente, vocês não vão encontrar uma errata. Então, é preferível esperar, muitas vezes, 5 minutos a mais, né, do que ter que pensar de dar uma notícia que depois não seja verdade. A verdade é aquilo que o Papa sempre pediu para nós. Nós temos que comunicar a beleza da verdade. E é isso que nós estamos tentando fazer. E agradeço mais uma vez pelo elogio, pelas palavras gentis, mas é um trabalho complexo, só para vocês terem uma ideia. Nós somos hoje, aqui dentro de Vatican News, 56 línguas diferentes. Vocês podem imaginar essa torre de Babel. A hora que o Silvonei falou sobre isso, eu até bati palma aqui e pensei, eu vou ter que gravar sobre esse vídeo, reagir a isso, porque vocês sabem que eu sou da área da comunicação, sou formada em comunicação, a minha vida se desabrochou ainda mais em relação à missão dentro da comunicação na igreja. Então, meu TCC de pós-graduação foi sobre comunicação na igreja, esses meios digitais. Eu concordo aí com o José Maria Trindade, que de fato a igreja, ela parece que ela tem muita dificuldade com esses novos meios, mas não é só a igreja. Aliás, muitos jornais não sabem lidar com os meios de comunicação, muitos canais, muitas emissoras também gostariam que um certo PL passasse, porque elas não sabem lidar com os novos meios de comunicação. Então, é sim um desafio para todos nós, inclusive para a igreja. Mas um ponto que eu quero trazer aqui em relação ao que o Silvonei falou é esse cuidado da comunicação. Hoje em dia existe muito desespero em falar, em divulgar a informação, em ser o primeiro a divulgar. Porém, as pessoas não têm o cuidado, e aí vem erratas. Isso acontece muito na comunicação, viu, gente? Aliás, vocês podem encontrar vários erros em anúncios, em posts de grandes empresas, porque hoje em dia existe a pressa. Eu preciso ser o primeiro, eu preciso dar a informação primeira. É sempre essa urgência. E o que o Silvonei falou é o cuidado. Eles não podem ter uma errata. Então a informação precisa ser muito precisa. E de verdade, esse é o cuidado que todo jornalista deveria ter. Mas que infelizmente se perdeu, né? Porque não é mais uma área tão bem cuidada e tão levada a sério quanto antigamente. Mas o Vatican News, o Vaticano, ele tem esse cuidado. Que não é só a informação. Ele lida ali com a Igreja de Cristo. Então é o que o Papa Francisco pedia, né? A verdade, a transparência. Então, sim, a Igreja Católica precisa dar muitos passos em relação à comunicação, principalmente dentro das dioceses, que muitas vezes não é tão valorizado assim. Muitas vezes o trabalho não é bem desenvolvido, ou às vezes nem acontece, mas ela toma, quando tem a comunicação, com muito cuidado, porque a gente
não lida com algo qualquer, nós estamos lidando com o evangelho. Então, eu quis trazer isso daqui também, porque muitos estão falando sobre questões da Igreja Católica e não são católicos. Muitos jornalistas querem trazer informações que não são verídicas ou tem ali um ponto ou outro que é errado. Óbvio, gente, a gente vai errar e se errar, a gente corrige. Mas é esse cuidado que nós devemos ter. E o cuidado tanto de quem está comunicando quanto de quem está ouvindo. Em relação ao cuidado de você buscar as informações dos canais. Se você ficar com dúvida ou achar, não, isso não acontece, busque a informação, pesquise. Nós temos Google, temos ChatGPT, temos o IA aí para nos ajudar, né? O busque nos documentos, nos livros da igreja, para que você não seja massa de manobra de canais e emissoras, tá? Principalmente em relação à nossa Igreja Católica, porque agora todo mundo vai ser especialista em conclave, nos 135 cardeais, e eu tô muito curiosa para saber o que muita gente vai falar sobre isso. Agora me conta aqui nos comentários se você viu esse trecho aí da Jovem Pan, o que você achou, ou se você também viu em outros canais alguns comentários, porque eu de verdade vi e tá bem difícil assistir televisão e acompanhar a cobertura, porque a gente fica tão irritado que fica mudando de canal, né? Então a gente fica procurando outros meios. Deixa aqui nos comentários, deixa aqui também quem você confia em ver todas as informações relacionadas aí à Igreja Católica e principalmente nesse período aí da morte, desse período de luto que a Igreja Católica está vivendo e futuramente o conclave também. Deixa aqui nos comentários, mas respeitando sempre aquelas regrinhas, hein? Não esqueça de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, porque estaremos de plantão aqui. Tchau!